Alô, alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, onde eu vou trazer dicas sobre jogos para você fazer suas apostas nesta quarta-feira, tá bom? Então, olha só que temos jogo importantíssimo já abrindo aqui, que é a final da Liga Europa. Vamos lá para a tela então? Aí, ó, final da Liga Europa, Atalanta da Itália e Bayer Leverkusen da Alemanha. Bom, a gente tem falado aí bastante desses dois times aí nas últimas semanas e na temporada inteira, né? O Bayer Leverkusen fez o melhor ano de toda a sua história, né? Venceu a Bundesliga, o campeonato alemão, pela primeira vez, né? Quebrando aí uma sequência aí do Bayern Munique de muitos anos. Não perdeu nenhum jogo nessa temporada, tá bom? Tanto no campeonato alemão quanto nesses campeonatos europeus. Muitos especialistas estão apontando esse Bayer Leverkusen como o time que vem jogando melhor em toda a Europa. Tá bom? A Atalanta é um bom time, chegou nessa final aí eliminando o Liverpool nas quartas de final. Eliminou o Liverpool, né? Teve um jogo ali que foi realmente a maior zebra, ninguém esperava que a Atalanta ganhou lá na Inglaterra do Liverpool. A gente espera um jogo difícil, claro, é jogo único final. Mas com a forma impressionante que o Bayer Leverkusen mostrou na temporada, os especialistas preferem que a gente entre pro lado do time alemão, tá bom? Então você vê, as odds estão 4,33 para a Atalanta, 1,80 pro Bayer Leverkusen. Mas claro, galera, afinal, tudo pode acontecer. Então a primeira dica vai ser o Draw No Bet do Bayer Leverkusen, tá bom? Em vez de ir no resultado normal, olha aqui. Draw No Bet tá pagando 1,33, tá bom? Então 1,33, esse Draw No Bet, que significa o quê? Significa que a gente ganha se o Leverkusen ganhar e a gente recebe o dinheiro de volta se houver empate. Tá? A gente só vai perder essa aposta se a Atalanta vencer no tempo normal. Essa é a primeira aposta, gente. Contando que final vai ser um jogo nervoso, um jogo difícil. Apesar de a gente achar que o Bayer Leverkusen é mais time. A outra dica vai ser para o Bayer Leverkusen ser campeão, né? Aqui tá aqui, ó. Para o Bayer Leverkusen levantar a taça. Vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó, para levantar a taça, Atalanta 3.0, Bayer Leverkusen 1,40, tá bom? Aqui, então é para o Bayern ser campeão, não importa como. Então se ganhar no tempo normal, como é a outra aposta, a gente ganha. Se ganhar na prorrogação ou nos pênaltis, a gente ganha. Desde que quem seja campeão, seja o Bayern, tá bom? Então ficou aí Bayer Leverkusen para levantar a taça, a segunda dica nessa final da Liga Europa. E daí, pessoal, a gente vem para a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil aí nessa semana muito importante. A gente já tem essas eliminatórias aí, né? Na verdade, jogos de ida e volta. Agora estamos nos jogos de volta. A gente tem esse aqui, ó, Sport Recife contra Atlético Mineiro, tá bom? O Atlético Mineiro ganhou de 2-0 no jogo, o primeiro jogo lá em Minas, tá bom? O jogo de ida, 2-0 para o Atlético Mineiro. O Galo pode até perder esse jogo por um gol de diferença, que ainda assim vai passar de fase porque ganhou de 2-0 o primeiro jogo, tá bom? Só que o Sport está jogando em casa e é um time que procura bastante o ataque, tá? Então, ou seja, um jogo que tende a sair gols aí. Eles precisam do resultado, né? 2 gols de diferença, então vai partir para cima do Atlético Mineiro. O Sport é um dos melhores times da Série B, né? Foi rebaixado, mas está aí indo muito bem na Série B. Tem jogadores com bons nomes, grandes nomes aí, jogadores que têm passagens aí por times grandes na sua história, como o próprio meia Lucas Lima, né? Então, assim, nesse primeiro jogo, mesmo perdendo, nesse primeiro jogo que foi 2-0, o Sport criou boas chances e por pouco aí, por uns detalhes, não marcou um gol jogando fora de casa. Então a gente vai fazer uma aposta ousada que os nossos especialistas pediram aqui para eu contar para vocês. A gente vai acreditar numa partida com gols e o Sport pressionando em casa. Então a gente vai colocar assim, acima de meio gol para o Sport, entendeu? Então vamos lá em gols. Lá embaixo, vamos pegar os gols dos times, aqui ó. Sport Recife, acima de meio gol, ou seja, que eles pelo menos vão fazer um gol na partida, pode ser no primeiro tempo, no segundo tempo, pode até perder o jogo, mas vão fazer um gol no Atlético Mineiro. Então olha só, acima de meio gol, pagando 1,40 é uma boa aposta aqui, desde que faça um gol, tá bom? Pode perder, pode empatar, pode ganhar, não importa.
Essa é a primeira dica. E aí a gente vai dar outra dica que é ambos times marcam, tá bom? Ambos times marcam, a gente acha tanto aqui quanto na página principal, né? Para ambos times marcarem, já é um pouco mais arriscado, na casa do 1,75, talvez 1,80 até, dependendo do site que vocês usam, tá bom? Então fica as duas dicas aí. Ambos marcam sim e esporte acima de meio gol na partida, tá bom? Vamos então para outro jogo da Copa do Brasil. Temos aqui Vitória e Botafogo, tá bom? Vitória da Bahia contra o Botafogo do Rio. O Botafogo ganhou de 1-0 o primeiro jogo, também o jogo de ida, né? O Botafogo precisa de um empate aí, né? Como foi só uma vitória de um gol, o empate só favorece o Botafogo, né? Fora de casa, vai vir aí, talvez segurando um pouco o jogo, sem se abrir muito para não tomar um gol. O Vitória vem numa fase ruim, tá bom? São 5 derrotas e 2 empates, tá? Os últimos 7 jogos, nenhuma vitória. 5 derrotas e 2 empates. O Botafogo é o contrário, né? 7 vitórias nos últimos 9 jogos. Então, 7 vitórias em 9 jogos. O Botafogo é mais time no papel e está numa melhor fase. Então, a gente acredita que deve sair classificado da partida, tá bom? Então, a dica dos especialistas vai ser o handicap de mais 0,25 para o Botafogo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó, entre o 0,0 e o mais meio, que é o 0,25, pagando 1,60. Ótimas odds. Lembrando, gente, metade do seu dinheiro vai estar no 0,0, que é o draw no bet. Ou seja, se empatar, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? E metade vai estar no mais meio, que é, se empatar, a gente recebe o lucro de 1,60 aí sobre metade da apostas, né? Que é o mais meio. Então, essa é a dica principal e a única aqui que a gente vai deixar claro. Se você quiser no draw no bet, mas esse mais 0,25 ou o mais meio, se você quiser, valem a pena porque a gente ganha alguma coisa com o empate do Botafogo, tá bom? Temos mais um jogo aí da Copa do Brasil. A gente também falou desse jogo na rodada de ida, que é Amazonas e Flamengo. Também é o jogo de volta lá no Amazonas. O primeiro jogo do Flamengo no Maracanã foi 1-0, tá bom? A gente esperava mais gols aí do Flamengo, mas ganhou aí com um 1-0 magro, tá bom? De qualquer forma, o Flamengo se recuperou da má fase, né? Venceu o Corinthians, teve também essa vitória e venceu na Libertadores o Bolívar também, né? O Flamengo estava ali meio... O Tite estava sendo duvidado e tal, reclamação da torcida, e ganhou do Corinthians, ganhou do Bolívar e agora vem para essa partida de volta para cima do Amazonas, tá bom? Mesma coisa da situação do Botafogo, tá jogando por um empate. O Flamengo, de qualquer forma, deve vir com o time completo, tá bom? E é muito favorito para vencer aí contra o Amazonas. Então a gente vai nessa vitória simples do Flamengo, que está pagando muito bem, quase 1,40, gente. Olha aqui, ó, 1,38, vitória do Flamengo, tá bom? Vitória do Flamengo é uma ótima dica para você fazer uma dupla aí, não precisa pegar nada mais arriscado do que isso. A outra dica é que o Flamengo vai marcar no primeiro tempo, tá bom? Então nós vamos procurar aqui, ó, primeiro tempo, segundo tempo, e vamos ver aqui, ó, primeiro tempo... Aqui, ó, para marcar numa das partes, né? Primeiro tempo, Flamengo, sim. Então, Flamengo para marcar numa das partes. Primeiro tempo, sim, valendo 1,50 para o Flamengo já sair marcando um gol no primeiro tempo. Nesse caso aqui, mesmo que o Flamengo marque e tome um empate, seja 1-1 no primeiro tempo, a gente ganha, tá bom? Então, independente da outra aposta, que é a vitória do Flamengo, no jogo normal, essa aqui, se o Flamengo só sair para cima e fizer um gol na primeira parte, a gente já ganha essa aposta. Então, boa dica, então, essa daqui. Tem mais jogo? Tem mais jogo na Copa do Brasil. São vários jogos hoje, né? Olha só, Atlético Goianiense e Brusque, tá bom? O Atlético Goianiense ganhou já de 1-0 a partida de ida, né? Lá em Brusque, lá em Santa Catarina. E agora tá jogando em casa já com essa vantagem, né? Conseguiu esse excelente resultado fora de casa. Bom, apenas um empate aqui em casa, o Goianiense também já passa para a próxima fase. A expectativa
é uma tendência de poucos gols para esse jogo, tá bom? O Atlético joga na sua casa, é melhor time que o Brusque, tá? Mas como ele tem esse resultado, pode jogar pelo empate, a gente acredita que vai se segurar um pouco, não vai sair aberto para cima do Brusque, vai se jogar preocupando ali com a sua defesa. O Brusque vai ter que atacar, mas é um time ruim, né? O ataque assim do Brusque não vem funcionando bem, começou a Série B mal, então mesmo que eles tentem ir para cima, não tem muito poder ofensivo o Brusque, deve marcar poucos gols, tá bom? Então a nossa entrada vai ser abaixo de 2,5 gols, tá? Vamos ver aqui, abaixo de 2,5 gols, aqui ó, pagando 1,66 na partida. A gente tem que ter 2 gols no máximo para ganhar essa aposta, tá bom? Então se for 0 a 0, se tiver 1 gol ou 2 gols, a gente ganha essa aposta. Se tiver 3 gols no total, aí a gente já perde essa aposta. Então fica essa dica aí, abaixo de 2,5 gols. E daí a gente volta para o voleibol masculino, a Liga das Nações, que a gente vem falando aí. A gente já falou semana passada do voleibol feminino, a Liga das Nações, e agora a primeira semana do voleibol masculino nessa Liga das Nações. A gente tem esse grupo que está jogando na Turquia. Então, jogo na Turquia aí, em Antalya, os Estados Unidos e Polônia, tá bom? Estados Unidos e Polônia na tela. 2 times fortíssimos do voleibol, candidatos ao ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, tá bom? Tanto os Estados Unidos quanto a Polônia, fortíssimos. Os 2 times já conseguiram sua vaga para as Olimpíadas e estão usando essa Liga das Nações como preparatório para entrosar o seu time, treinar, não precisam de pontos, não precisam se dar bem no ranking. Os Estados Unidos, inclusive, surpreendeu aí algumas semanas atrás ao divulgar a convocação final para as Olimpíadas, né? Já antecipou aí, muita gente deixa para falar mais em cima da hora, os Estados Unidos já divulgou a sua lista. Mesmo assim, deve ter alguma rotação nos times para os técnicos treinarem, jogadores aí na equipe, dar ritmo de jogo também para os atletas, tá bom? Então é esperado uma partida disputada e a gente vai fazer aquela dica que vocês já devem estar acostumados quando são jogos equilibrados, né? Que a gente acredita que não vai ser 3 a 0, nem para os Estados Unidos e nem para a Polônia. Se os 2 times ganharem um set só, ou seja, tiver 4 sets na partida, a gente vai ganhar a nossa aposta, que é aquela acima de 3 sets e meio na partida. Então, costuma ficar aqui embaixo, vamos lá, acima de 3 sets e meio, aqui ó. Total de sets acima de 3,5. Tá pagando 1,72, galera. Olha só que belas odds. 1,72 para esse acima de 3,5. Fica sendo essa, então, a nossa dica para essa partida aqui, tá? 1,72. E daí a gente vai para outro jogo desse voleibol masculino, né? Liga das Nações, na outra sede, que é aqui no Rio de Janeiro. Maracanãzinho vai receber Irã e Sérvia. Irã e Sérvia, tá bom? Mais um jogo que deve ser disputado, tá bom? E decidido em detalhes. Os 2 times aqui, tanto o Irã quanto a Sérvia, não tem vaga ainda para as Olimpíadas. Estão brigando através de ir bem nesse ranking e ganhar pontos. Aí sim, eles podem ir para as Olimpíadas. Então, cada partida para esses times é uma decisão, porque são pontos importantes aí no ranking para serem chamados aí pela Federação de Vôlei, tá bom? Então, são 2 equipes que têm um estilo de jogo muito parecido, tá bom? É uma tendência de uma partida de 4 ou 5 sets, ou seja, acima de 3,5. Vamos então já dar uma olhada na mesma dica, acima de 3,5 no total de sets. A gente está vendo aqui várias opções. Aqui, total de sets, gente, acima de 3,5, tá bom? 1,42 pagando. Você vê que é bem menos que a outra partida, porque é bem provável aqui que tenha 4 sets ou 5, né? Então, 1,42 é a primeira dica, acima de 3 sets e meio, tá bom? A segunda dica, a gente vai na linha de pontos, tá bom? A outra dica, a gente vai pegar o total de pontos, tá bom? A gente não costuma arriscar muito porque costuma abrir alto. Mas nós vamos colocar acima de 180 pontos e meio, tá? Você vê que não tem aqui mais, tem o 181,5, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, acima de 181,5, tá bom?
Quando eu estava fazendo aqui essa análise, tinha a opção de 180,5, que era a opção ideal. Mas nós vamos arriscar com um pontinho a mais, acima de 181,5 pontos, tá bom, gente? Não vá nessas outras aqui de 187, 191, é muito arriscado, tá bom? Acima de 181,5, ou se você achar acima de 180,5, pode ir, tá bom? É a mesma coisa aí de ter muitos sets e disputados. Então vamos supor que um set foi 25 a 22. Você soma 25 mais 22, deu 47 pontos. Então você vai somando os pontos de cada set, tem que dar acima de 181,5 pontos, ou seja, 182 pontos ou mais, tá bom? Então fica como essa dica aí para a última partida que a gente tem. E com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje, galera. Eu deixo aqui sempre o recado para vocês seguir a nossa conta do YouTube, @BetBoxTV. Você vai ser notificado e vai ver os novos vídeos de dicas e dos outros programas aqui do canal BetBox, tá bom? A gente também tem conta nas outras redes sociais, com destaque para o Instagram, também @BetBoxTV. E lá a gente coloca posts e stories aí de tudo que está acontecendo no mundo das apostas. Amanhã eu volto com mais dicas. Até lá!